autoconhecimento é muito interessante, né? Todo mundo que está imerso, embarcado nesse processo de interiorizar, de ir dentro de si, encontrar quais são seus medos, seus bloqueios e também seus dons, enfim. Tudo aquilo que está dentro da gente, quem está embarcado nessa, já tomou consciência, tem consciência de que enquanto a gente não aprende uma lição, aquele ciclo fica se repetindo até que a gente aprenda e o universo nos traga mais provações para que a gente continue evoluindo, né? Continue nessa evolução e liberando de nós todas as crenças, todos os medos que ainda possam existir, para que a gente finalmente se unifique, digamos assim, né? Entre em unidade com o todo e deixemos de lado essa ideia de separação que o ego constrói, que faz com que a gente pense que a gente é um ser individual, que sem poder algum. Mas enfim, o foco desse vídeo é isso. Essa crença, né? Essa ideia de que a gente só aprende, que a gente só para de repetir uma situação enquanto a gente não muda, não expande a nossa consciência para tirar os aprendizados daquela situação. Pois bem, como eu disse, o mundo do autoconhecimento é muito interessante porque a todo momento ele desperta novas informações, novas formas de ver esse processo e faz com que a gente entenda que não existe uma coisa padrão, uma coisa fixa quando se fala de autoconhecimento. Eu tenho muito reparado no meu próprio processo, tenho visto e vivenciado na prática essa busca interior, né, de reconhecer os nossos medos, de reconhecer os nossos bloqueios e através das experiências que eu venho vivenciando que despertam certas emoções, que, aliás, veio se repetindo por muitas vezes e eu sempre me questionava, mas o que é que ainda me falta aprender dessa situação? Acontece que a cada vez que a gente passa por uma situação e essa situação futuramente ela se repete, acontece que o processo do autoconhecimento, como todo mundo sabe também, ele não é linear. Não é uma coisa que a gente simplesmente vai decolando nessa escada da ascensão para alcançar essa unicidade. O processo do autoconhecimento, ele é mais como uma espiral, certo? E os ciclos, eles sempre irão se repetir. Acontece que quando a gente se encontra num nível de consciência muito limitado, a gente está aqui, apenas rodando num pequeno círculo, não é? Repetindo a todo momento as mesmas frustrações, os mesmos medos, sentindo aquilo que está sentindo no momento para o aprendizado. Eu vou exemplificar aqui. Por exemplo, se eu tenho um aprendizado sobre rejeição para ser trabalhado, eu estou aqui, ainda no meu nível básico, digamos assim, primário de consciência, vivenciando a todo instante essa sensação de rejeição, certo? À medida que eu expando um pouco a minha consciência, eu tenho uma nova perspectiva daquele processo de rejeição a qual eu estava me sentindo completamente vítima. Então, eu saí desse pequeno círculo e eu me expandi a minha consciência, já consigo ter uma abrangência bem maior do que é aquele aprendizado de rejeição, não é? E como a gente sabe também, o inconsciente ele guarda muitas e muitas informações que são dolorosas para a gente acessar. E quando se trata de rejeição, por exemplo, como a gente está comentando, exemplificando aqui, ou as feridas elas podem ser muito, mas muito profundas. E não vai ser de uma hora para outra que a gente vai tirar o aprendizado necessário. Então, para você que mesmo está no processo do autoconhecimento e sempre se pergunta, mas nossa, por que eu estou passando por isso de novo? Eu não já aprendi o que tinha que aprender? Certo, você aprendeu o que tinha que aprender naquele nível de consciência que você está. Se hoje você está enfrentando o mesmo problema, o mesmo dilema, é porque você está num novo nível de consciência e está se aprofundando dentro daquela ferida que você tinha. Até porque você pode perceber, se você for analisar o seu histórico aí dentro do autoconhecimento, você vai perceber que situações que antes lhe incomodavam muito vão perdendo força à medida que você se trabalha. De novo, no contexto da rejeição. Se antes você sentia muito forte, essa coisa da rejeição e veio se trabalhando, hoje ainda pode surgir a rejeição, mas de uma forma muito mais leve, né? A rejeição nunca é leve, mas de uma forma mais leve comparado a como você se sentia antes. Então, de novo, voltando à questão da espiral. À medida que a rejeição está num ponto dessa espiral, certo? Então, à medida que você vai expandindo a sua mente, você vai se deparando novamente com esse aprendizado.
e cada vez indo mais fundo dentro de si para reconhecer quais são as feridas mais internas, mais profundas que você carrega que ainda despertam a rejeição. Então, não é só isso de enquanto você não mudar a percepção, os ciclos continuam se repetindo. Vai continuar se repetindo, mas à medida que você expande a sua consciência, você vai ter sempre uma nova perspectiva e vai sentir menos, digamos assim, aquela ferida que está se manifestando. Então, não é que o seu processo do autoconhecimento não está funcionando, que você não está fazendo as coisas certas, que tudo isso é bobagem. Significa que você está abrindo caminho para novas camadas muito mais profundas daquilo que você sente ou que você sentia, não é? E não pare o seu processo do autoconhecimento, não pare por achar que não está fazendo efeito, não é simplesmente porque você ainda está vivendo situações que você achou que já tinha aprendido. Se está voltando para você, é porque você já tem a capacidade de alcançar níveis mais profundos daquela ferida. E com certeza você vai conseguir também ultrapassar, transcender essas dores para tirar os aprendizados necessários. E toda vez que você se deparar com feridas que ainda estão se repetindo, com situações que ainda estão se repetindo, simplesmente agradeça. Agradeça porque é mais uma oportunidade de você lidar com situações ainda mais profundas no seu inconsciente. Você está se abrindo, se expandindo. E quanto mais você se expande a sua mente, significa que mais fundo no seu inconsciente você está indo. Então não se culpe por você estar também, mesmo dentro do autoconhecimento, repetindo padrões, repetindo situações, repetindo lições na sua vida. Você vai se deparar com essas questões, essas situações, até o momento que você liberar completamente as suas dores mais profundas, mais internas. Então, se é rejeição, se é abandono, se é humilhação, se é, enfim, seja lá qual ferida que você carregue, que vem se repetindo, que roda e vira, ela se mostra, ela dispara aí em você, aceite esse momento, porque significa que você chegou numa nova camada dessa ferida, numa nova experiência que você precisa tirar. Então, foca no seu processo do autoconhecimento, agradece sempre esses momentos de luta, não é? Onde a gente pode reconhecer quais são as feridas ainda que a gente carrega. E deixe de lado essa ideia de que o autoconhecimento é uma coisa que simplesmente magicamente, você vai a uma terapia e aquilo resolve milagrosamente. É dedicação, é trabalho, é muita observação para você reconhecer os seus pensamentos, as suas emoções, trabalhar aquilo dentro de você que está disparando certas emoções. Claro, precisa de uma certa maturidade, de uma entrega muito grande para a gente reconhecer esses momentos que não são nem um pouco agradáveis, obviamente, mas que são de muito valor para o nosso processo de evolução, para o nosso melhoramento, né, como seres também, e também para que a gente possa viver com uma vida muito mais harmoniosa, sem todo esse peso de sofrimento, de angústia, de rejeição, enfim, né, que o ego nos apresenta a todo instante. Então, foquem no autoconhecimento e tenham essa consciência de que os ciclos, eles vão se repetir, mas vão se repetir com uma nova profundidade, com uma nova consciência, para que você se aprofunde ainda mais nessas questões. Aceite as lições. Nem sempre a gente vai conseguir dar um basta, né, nos ciclos que precisam ser encerrados, porque a gente ainda não tem a capacidade de dar um basta nos ciclos que precisam ser encerrados. Então, é lição que a gente precisa aprender? São lições que precisa aprender? Ok. Mas não se culpe por achar que o seu processo do autoconhecimento não está surtindo efeito, porque está. Acontece que a gente vai cada vez mais se aprofundando dentro de nós e encontrando camadas muito mais profundas que são realmente difíceis de lidar. Apenas lide com a sua verdade, busque pela sua verdade, que esse é o caminho correto. Então, ouça quem você quiser ouvir, estude o que você quiser estudar, mas sempre volte para dentro de você, para encontrar a sua verdade, certo? O autoconhecimento ele é um caminho espiral, lembrem-se disso. Essa escada em espiral, que cada vez vai se expandindo e fazendo com que a gente tire o mais profundo, limpe, libere o mais profundo do nosso ser. É sempre um caminho de aprendizado, de muita luz, mas também de muita luta contra esse pequeno demônio que a gente carrega, que é o ego, que é esse que tem todas essas dores, todas essas memórias e faz com que a gente
sinta essa separação, sinta todos esses medos que a gente carrega, certo? Reconhecer o ego é o caminho para a iluminação, é o caminho para a ascensão, é o caminho da inteligência emocional, é o caminho, enfim, é o caminho da plenitude, né? Reconhecer o ego, entender quais são essas informações que ele carrega e ter paciência e compaixão consigo mesmo para lidar com esses momentos de dores, esses momentos em que a gente vai precisar ter a coragem também, não é? Para ultrapassar essa barreira que o ego faz com que a gente resista, com que a gente tenha medo. Então, só continua firme no seu processo de autoconhecimento, se entrega e reconheça que você está em aprendizado. Por mais que a situação se repita na sua vida, é porque você está alcançando novos níveis de consciência. Claro, se você estiver fazendo esse trabalho interno. Caso contrário, vai estar se repetindo sempre no mesmo grau de consciência e nunca vai ter alteração. Se você está aqui nesse canal, está aqui assistindo esse vídeo, é porque de alguma forma você já está de forma mais interessada nesse processo interior. Então, só continua, porque é só sucesso. Você vai ter, sim, recompensas depois de toda essa liberação, libertação, porque nada se compara a ter a paz de espírito, a reconhecer que esse mundo aqui é passageiro, é ilusório, e a gente se apega ao sofrimento por conta dessas feridas emocionais. Então, sejamos não é? Reconheças que vós sois deuses. Você é Deus materializado aqui. A única coisa que te impede de perceber isso é o seu ego, esse que cria a separação. Então, agradeça os aprendizados, se aprofundem cada vez mais em vocês e deixe com que o divino também se manifeste a partir dessas pequenas brechas de dores, né, de feridas que se apresentam aí na sua realidade através da manifestação de emoções negativas, de sensações ruins. Certo? Um grande beijo e até o próximo vídeo.